a Tabata Cusiel e esse é o canal Floretisas. Hoje eu vim trazer a resenha do livro Lizzie, que é o segundo livro da série Entre Vidas, que foi escrita pela Juliana Leite. Mas antes da resenha começar, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não esquecer depois. Em parceria com a autora Juliana Leite, e eu tava muito animada pro livro chegar, porque ele é o segundo da série Entre Vidas, que vão ser 4 livros, se eu não me engano, e o primeiro foi Kiara, que é esse aqui. E eu já fiz resenha do Kiara aqui no canal e eu gostei muito de Kiara, muito mesmo. Foi uma leitura que me surpreendeu muito em 2016, então eu tava muito animada pra ler Lizzie agora em 2017. A saga Entre Vidas vai se tratar da cultura celta e da reencarnação de um espírito com o passar do século. Então no primeiro livro, esse espírito era a Kiara, e no segundo livro, esse espírito é a Lizzie. Além da personagem principal, que é a reencarnação desse espírito, alguns outros espíritos também reencarnam junto da história, que são espíritos que são praticamente muito ligados a Kiara, a Lizzie, dependendo do nome dela ao longo da série. Então a gente vai ter alguns personagens de Kiara de volta aqui em Lizzie. Mas uma coisa muito legal que eu gostei muito da Juliana ter feito é que os livros funcionam independentes. Então se você lê Lizzie, você pode entender sem ter lido Kiara. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais na história lendo Lizzie, você precisa ler Kiara, porque aí você vai entender a fundo muitas coisas. Mas se você ler só Lizzie, dá pra ler tranquilamente. E eu gostei muito dela ter feito isso, achei uma sacada genial. Eu não vou falar da história de Kiara, porque já tem a resenha aqui no canal. Então se vocês quiserem, é só entrar no vídeo que vai estar aqui nos cards e ver. Lizzie é uma menina de feições celtas. Isso quer dizer que ela tem cabelos escuros e olhos claros. E ela cresceu na rua. Ela não conheceu os pais e foi cuidada por um moço que cuidava de crianças órfãs, até que essa casa que ele cuidava das crianças pegou fogo e todas as crianças começaram a morar nas ruas de Londinium. O livro se passa na época que Nero é o imperador de Roma. Então tá bem nessa pegada de romanos conquistando toda a parte da Europa. E é nesse cenário que a Lizzie é uma ladra. Como ela cresceu na rua, ela cresceu sem nada. Então ela aprende a roubar e assim ela se sustenta durante toda a vida dela. Até que depois de um roubo muito bem sucedido, a filha do governador, ela acaba encontrando o Urien e o Nolan, que são 2 irmãos de uma das últimas tribos celtas que tem na Bretanha. Depois de muita coisa acontecer, a Lizzie acaba tendo que seguir o Urien e o Nolan até a tribo deles, porque ela não tem mais pra onde ir e eles precisam dela, porque eles acham que ela pode ser uma garota que a mãe deles sonhou. E isso tudo fica meio no ar até que a Lizzie chega nessa tribo e começa a descobrir que ali ela vai ter as respostas sobre a vida dela, sobre os pais dela, sobre toda a família que ela nunca conheceu. Mas ela faz uma coisa muito errada, que acarreta o ódio de muita gente e ela tem que consertar essa cagada. E é aí que a história começa, porque ela vai ter que correr atrás de consertar o erro que ela cometeu. Como o livro se passa em Roma e o imperador romano da época é o Nero, a gente começa a ver essa parte mais histórica do livro. A gente tem as lutas de gladiadores, que foram muito bem escritas e descritas. Eu gostei muito do jeito que a Juliana descreveu essas lutas. A gente também vê o início da crucificação como uma punição romana, o que eu achei muito legal, porque isso ajuda a gente a se situar na época que o livro passa. E outra coisa que eu gostei muito foi todas as ligações que a Juliana trouxe de Kiara pra Lizzie. Isso inclui todas as vidas passadas da Lizzie, no caso a Kiara, e dos outros personagens principais. O que eu achei mais legal é que mesmo sendo uma outra vida, uma outra pessoa, a Kiara não é a Lizzie é a Lizzie, não Kiara. Mas mesmo assim a Lizzie traz coisas da Kiara e traz ensinamentos que a Kiara aprendeu na outra vida. E a mesma coisa acontece com os outros personagens reencarnados, e isso é muito legal, porque a gente consegue reconhecer eles apenas pelas características. Por exemplo, tem um personagem em Kiara que é muito teimoso, muito mesmo. Teimoso, orgulhoso, e a gente sabe exatamente quem é assim que ele aparece em Lizzie. Eu adorei muito esse aspecto. Uma outra coisa muito interessante de Lizzie, que não tem tanto em Kiara, é a parte histórica e cultural. Porque em Kiara a gente tem uma introdução de toda essa cultura celta, mas a gente não tem o aprofundamento, a gente não vê muito claramente o que essa cultura é. Em Lizzie a gente já tá mais inserido na cultura celta, a gente tá vendo um povo batalhando pra essa cultura não morrer. A Juliana, ela traz
vários aspectos e várias festas comemorativas dos celtas. Então isso dá uma visão geral sobre o que é essa cultura tão rica e tão perdida no tempo, porque a gente não tem muita informação sobre essa cultura hoje em dia. O único ponto negativo é que eu achei que a revisão deixou um pouco a desejar. Algumas partes do livro tiveram palavras meio comidas, então a palavra não devia estar ali, a palavra que devia estar ali. E aí não tinha palavra, entendeu? Mas não foi uma coisa que dificultou a leitura, pelo contrário, continuou sendo uma leitura totalmente agradável e envolvente. E a escrita da Juliana de Chiara para Lizzie evoluiu muito. Ela conseguiu trabalhar mais nas descrições de ambientes, nas descrições de sentimentos, e eu senti que os diálogos diminuíram por causa disso, já que eles eram bastante presentes em Chiara. Então isso me deu uma noção de mais apego a Lizzie, de mais compreensão de tudo que ela sentia e fazia. Agora eu vou mostrar um pouco dos aspectos físicos do livro. Já vou começar mostrando a diferença entre os dois livros. Chiara é bem mais grosso e Lizzie é bem fininho. E outra coisa que muda também é o tamanho. É tipo milímetro. O Lizzie é tipo, tem um sobra aqui, um pouquinho de Chiara. Entendeu? Eu acho que a editora mudou o formato do livro dela, então todos os livros que eu tenho recebido dessa editora estão vindo com esse tamanho normal. Outra coisa que também mudou de Chiara pra Lizzie foi a parte da diagramação do lado de dentro, que eu tinha reclamado no vídeo de Chiara, que os parágrafos estavam meio espaçados, e nesse livro isso foi corrigido, então eu gostei bastante. A capa é desse tom de azul e tem uma meia-lua no fundo, que é muito importante e bem significativa para toda a saga Entre Vidas. E a gente tem a Lizzie retratada com seus cabelos escuros e olhos claros, além das duas espadas que ela leva. E atrás a gente tem a mesma meia-lua e a sinopse, uma coisa bem simples, mas muito bonita. Na orelha da frente a gente tem 4 comentários e na orelha de trás a gente tem a biografia da autora. A diagramação, como eu falei, não mudou muita coisa. A lateral continua tendo esses detalhes muito bonitos e a única coisa que mudou mesmo foi que os parágrafos ficaram um pouco mais juntos, o que foi bem mais agradável visualmente pra mim. Mas de resto a diagramação tá simples, não tem nada muito exagerado, além dessas coisinhas na lateral. Mais uma vez a editora Lotus está de parabéns, porque todo o acabamento do livro ficou muito bonito. A única coisa que eu fiquei um pouco triste é que a película que fica em cima do livro tá começando a sair. Sai um pouquinho fácil demais e a editora devia ficar de olho nisso pra nos futuros livros isso não estar acontecendo. Tô muito ansiosa pra ler o terceiro livro dessa série e saber o que acontece com a próxima personagem e qual vai ser os obstáculos que ela vai precisar ultrapassar nessa vivência dela. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários outras dicas de livros que tem essa pegada de fantasia histórica ou de ficção histórica um pouquinho mais surreal e não uma coisa que realmente aconteceu veridicamente. Vocês entenderam? Porque eu vou adorar muito a dica de vocês, porque é uma leitura que eu gosto muito de fazer. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Não esqueça também de dar uma passada lá no blog, porque vão ter fotos muito bonitas e detalhadas sobre cada aspecto de Lizzie. Por último, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e de assistir o último vídeo do canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, um beijo!